Vamos começar mais um podcast aqui do nosso grupo Saber e Saúde, a URGS Explica. Hoje nós temos uma convidada especial, a doutora Rúbia Medeiros, vai nos falar sobre o vírus HIV e a AIDS, né? E antes da gente começar a fazer perguntas, eu queria pedir para a doutora Rúbia se apresentar e começar a falar para nós assim os pontos principais assim sobre esse vírus e essa doença. Olá, né, pessoal? Cada um aí no seu momento ouvindo. Então, pode ser boa tarde, bom dia, boa noite. Como a professora Maria Flávia comentou, eu me chamo Rúbia Medeiros, eu sou, na verdade, eu me considero geneticista, né, com experiência em mais de 10 anos trabalhando com saúde pública. E eu fiz toda a minha graduação em ciências biológicas, eu tive a possibilidade de trabalhar com HIV/AIDS, depois eu continuei trabalhando com HIV no meu mestrado e no meu doutorado. Sempre vinculado à Secretaria Estadual de Saúde, a hospitais que trabalham com pessoas, né, HIV positivas. Tive a possibilidade de trabalhar no Hospital Conceição, que é um grande centro de atendimento de infectologia, que atende, né, faz diversos trabalhos de pesquisa com vários grupos no mundo todo. Ele tem um grande centro de referência ali de pessoas que trabalham com HIV/AIDS. E eu realmente dediquei boa parte da minha vida profissional a trabalhar com HIV. Né? É um grande amor da minha vida, eu diria assim, né? Trabalhar com virologia, com genética e com HIV. Não vou entrar muito nas apresentações mais acadêmicas, que eu acho que não cabe muito, né? Daí começa a se estender. Mas quando eu falo de HIV, normalmente eu gosto de começar lá do início, que é uma das questões recorrentes, o que é um vírus. O HIV ele é um vírus, é a primeira coisa que a gente fala sobre ele. E aí volta a questão da virologia para a gente, que é bastante complexo. Por que é difícil definir o que é um vírus? Porque nós da ciência, né, nós organizamos e classificamos as coisas para comunicar as coisas, enfim, todas elas, né? E a gente criou uma classificação daquilo que é vivo e o que não é vivo, o que não está dentro dessa classificação, né, de vivo, então não está vivo. E essa questão dos vírus, eles acabam não contemplando todos os quesitos para se encaixar, né, nessa classificação de vivo. E aí isso gera uma confusão enorme, porque é difícil de a gente compreender lá, desde a nossa base lá na escola, a gente estuda os seres vivos, né, os animais, as plantas, e como eles se relacionam, os próprios micro-organismos, as bactérias, então elas se reproduzem, né, crescem, se multiplicam. E aí vem a questão dos vírus. Bom, os vírus, a primeira coisa que a gente aprende lá na escola é eles não são vivos. Né? Hoje, o que a gente utiliza para tentar minimizar um pouco essas confusões é que os vírus, eles têm uma dualidade, eles têm dois momentos. Eles têm aquele momento em que ele está fora de uma célula e que, sim, ele é inerte. Quando ele não está dentro da célula, ele não é vivo, ele não é capaz de nada quando ele está. Agora, quando ele está dentro da célula, ele consegue invadir uma célula, ele vai se multiplicar, ele vai, o que a gente pode falar que essa multiplicação é uma reprodução, né? Ele vai fazer várias cópias dele mesmo, vai se reproduzir ali, então, vai sair da célula com milhares de cópias dele, né? Milhares deles ali capazes de infectar outras células. Então, nesse momento que ele está dentro da célula, a gente pode pensar da mesma forma
como a gente pensa para todos os seres vivos. Ele vai se multiplicar, se reproduzir, evoluir, então ele se modifica ali dentro de todas desses novos vírus que vão sair daquela célula ali. Existem diversidades de vírus que são capazes de coisas diferentes daquele original que invadiu a célula. Então, dentro da virologia, do campo da virologia, a gente está usando esse princípio, né? A dualidade do vírus. Ele tem um momento em que ele é inerte, que a gente não trata ele como vivo, que ele não é capaz de nada, né? Ele está fora da célula. A partir do momento que ele invade a célula, e aí retomando, né, que células são as nossas unidades mais básicas, né, que a gente é composto por células, diversas células. Então, tem vírus que vão infectar alguns tipos de células e outros tipos de células. Mas eu acho muito importante retomar essa questão do vírus, até pela questão da pandemia, do coronavírus, para a gente poder entender que sim, a gente pode, em determinado contexto, pensar que o vírus ele funciona como um ser vivo, né? Que vai invadir ali e se multiplicar. Rúbia, pegando esse gancho, eu queria que tu pudesse explicar para nós, porque eu acho que agora com o coronavírus, com a pandemia, todo mundo tem ouvido falar bastante de vírus, de mutação, né? Mas, assim, as características mais desse vírus do HIV, né? Para a gente poder entender também como que ele se transmite, como que ele vive, como é que é a dinâmica dele, que é um pouco diferente de cada vírus, né? Então, se tu pudesse falar isso para nós. Isso. Então, o que a gente define, né? Vamos continuar nessa definição aí do HIV. Bom, ele é um vírus, então, né? E ele tem uma célula-alvo dentro do nosso corpo. Todos os vírus, eles têm suas definições pelas células que eles são alvo. A gente tem os vírus respiratórios, que tem as células-alvo são, né, do nosso trato respiratório ali, como é o caso do coronavírus, do influenza. Ele só vai conseguir invadir essas células do trato respiratório. Se ele entra por uma outra via, ele não atinge a célula que ele precisa para se multiplicar. O HIV, as células-alvo dele são as células do nosso sistema imune, né, do sistema imunológico. Essas células, a gente precisa pensar que é diferente, né, o sistema imune, ele não é um sistema localizado num órgão específico. Quando a gente fala dos vírus respiratórios, eles estão presentes no nosso trato respiratório ali, né? Começa pelo nariz, vai lá, faringe, sei lá, vai lá pro pulmão, né? Pensando bem basicamente, assim. São essas células aí que vão estar envolvidas. Quando a gente está falando do sistema imunológico, o sistema imune ele é difuso, a gente fala que ele é difuso, então eu tenho células circulando. Eu vou ter células no meu sangue, né, falando de uma maneira assim, né, bem, bem simples. Eu tenho o sistema imune e também nas nossas mucosas. As mucosas são muito, muito, muito ricas nessas células do sistema imune. A gente fala do nosso, né, da questão das mucosas do trato vaginal. O vírus está presente, então, nos fluidos, né, nossos fluidos no sangue, nas secreções, e o contato desses fluidos, vamos pensar no sangue, né, o contato de um sangue com o outro é que vai permitir que o vírus seja carregado, e aí ele vai encontrar de novo ali uma célula do sistema imune que é alvo, né, que ele é alvo, e aí invadindo a célula, ele se multiplica lá dentro, aquilo que a gente falou da característica do vírus. Então, quando a gente quer entender como os vírus são transmitidos para a gente evitar uma transmissão de vírus, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar bom, qual é a célula-alvo dele, né? Tá, então a do HIV é uma célula do sistema imune. Ele precisa chegar numa célula do sistema imune
uma célula CD4 positiva, um macrófago, uma célula dendrítica, né, para ser mais específica. E aí sim, ele vai conseguir invadir essa célula e se multiplicar. Então, se ele encontrar outra célula, não, ele não vai conseguir entrar. Se ele ficar no meio, né, numa superfície, bom, ele tem minutos de sobrevivência ali, para não falar que são segundos, porque as condições físicas, né, não são propícias para ele permanecer viável ali, porque ele nem é ali, ele naquele momento, como a gente falou, ele nem é considerado vivo, porque ele não está se multiplicando, né? Então, quando os vírus ficam na superfície, eles têm uma durabilidade muito pequena, salvo alguns vírus que têm algumas características de proteção específicas. A grande maioria dos vírus que nos infectam, que conseguem invadir as nossas células, duram minutos numa superfície. Então, a gente não precisa ficar preocupado com essas questões. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas. Mas eu conheço alguém que é HIV positivo, então eu vou separar um copo, eu vou separar o talher, eu vou separar as toalhas. Não, naquele material, naquela superfície, eu não vou ter o vírus ali viável e numa quantidade suficiente que vai entrar em contato com essas minhas células para que ele consiga se multiplicar, né? Como é que ocorre a transmissão? Quando eu tenho contato do sangue com sangue. Como que é esse contato? Eu posso ter numa agulha, né? Uma agulha que estava contaminada, perfuro cortante, né? Algo que realmente entrou em contato com isso. E aí a gente tem a questão sexual. Toda a mucosa, como a gente estava falando, do sistema reprodutor, né? Aí a gente pensa da mulher que ela é bem mais sensível, né, do que a do homem, está sujeita, né, a entrar em contato com esse fluido biológico. E a partir disso, que é a principal via de transmissão do HIV, é sexual. Né? E aí também, mas o sexo anal? Também temos a mucosa sensível ali, porque a gente tem uma região rica em células do sistema imune, e também porque a gente pode ter o contato de sangue, né, nessas vias. Aí tem também, mas a questão do sexo oral. A saliva, por si só, ela tem características que impedem a viabilidade do vírus. Então, um beijo, isso não vai ser capaz de o vírus permanecer viável ali, porque a saliva tem essas características. Porém, se a gente tiver alguma lesão na boca, né, que a gente sabe que é uma região bastante delicada também, se a gente tiver algum tipo de contato de sangue durante a questão do sexo oral, que também tem bastante contato com os fluidos, pode acontecer, existe esse registro. Né? Então, existe uma recomendação para se tomar cuidado com essa questão da proteção, né, que se mantém, embora ela seja bem menos frequente do que a questão, né, sexual anal e vaginal, né, para a gente definir assim. Essas são a maior chance de transmissão realmente, porque a gente vai ter esses contatos de fluidos e o vírus estando ali presente, é muito fácil dele encontrar a célula-alvo dele, né? Então, do indivíduo que é HIV positivo. E daí uma outra coisa que vale a gente comentar é sobre a questão do tratamento, né? Porque quando a gente está falando do indivíduo HIV positivo aqui, é um indivíduo HIV positivo que ou ele não sabe que é HIV positivo, né, porque o número de pessoas que não se testa é muito grande, então é muito importante que as pessoas realmente se testem para saber se ela é HIV positiva ou não, se ela carrega o vírus, né, nesses fluidos que a gente está falando. Bom, sabendo disso, ela vai iniciar o tratamento. Talvez
desde 2010, e no Brasil a partir de 2012, né, a Organização Mundial da Saúde recomenda que todo o indivíduo HIV positivo inicie o tratamento antirretroviral. Então, ele vai tomar lá um comprimido 2 por dia, que é um tratamento combinado, tem 2 ou 3 medicações combinadas num comprimido. E esse antirretroviral que a gente fala, né, que é uma medicação específica para o HIV, ele vai impedir que o vírus, quando ele está lá dentro da célula, se multiplicando, né, como eu falei, se reproduzindo lá dentro da célula, essa medicação impede que ele se multiplique. Então, ela é específica para o HIV e vai impedir que ele se multiplique. Qual é o resultado disso? O número de vírus nos meus fluidos vai ser reduzido a praticamente zero. Por que eu não estou curada, então? Né? Por que não é uma cura? No momento que eu paro de fazer uso dessa medicação, o vírus, ele que está lá em algumas células escondido, ele volta a se multiplicar. E aí eu tenho de novo o vírus em grande quantidade e podendo de novo, né, infectar uma outra pessoa. Mas e se eu continuo tomando a medicação? Bom, se eu estou tomando os antirretrovirais, a minha carga viral ela é zerada. E a gente faz, né, o Brasil tem a distribuição dos antirretrovirais de forma gratuita e o acompanhamento médico é contínuo para quem tem o HIV, para quem é HIV positivo. Então, é recomendado de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses que o indivíduo faça os seus testes para saber como é que está a sua carga viral, se está zerada, como é que está a quantidade das suas células do sistema imune, né? Se esse número está ok. E enfim, o resto não diria que tem outras grandes consequências, né, claro, existem efeitos adversos, né, e precisa ter uma adaptação dessa medicação, pode ser que o médico faça uma troca para melhor adaptar ao tipo de fármaco para o indivíduo, mas assim, a gente tem hoje, muito diferente da década de 90, a situação hoje é muito diferente, porque houve um aprendizado grande sobre como fazer esse manejo, né? Como lidar com o tratamento. Bom, e aí eu sendo um HIV positivo, que faz o tratamento certinho, né? Que toma a sua medicação todo dia, eu tenho minha carga viral zerada, a chance de eu transmitir o vírus, né? Passar esse vírus, é muito, muito baixa. Claro. Aí eu falaria assim, né, continue usando o preservativo, porque existem outras doenças sexualmente transmissíveis, outros vírus, outras complicações que, em sendo HIV positivo, pode vir a se tornar mais sério. Enfim, precisa ter um entendimento disso, né, que não é uma desobrigação com o preservativo, né, embora seja difícil do pessoal, né, lidar com essas questões. Mas essa mudança de conduta, né, com relação ao tratamento, como é que era feito antes? Antes de 2010, né, a pessoa fazia o teste positivo de HIV e ficava monitorando as suas células de defesa, né, células do sistema imune. Quando essas células caíam muito, que era um indicativo de que ela iniciaria a AIDS, porque o que é a AIDS, né? A AIDS, ela é a incapacidade do meu corpo de montar uma resposta contra qualquer outro micro-organismo. O que significa? Então, eu tenho o meu corpo ele entra em contato com diversos micro-organismos o tempo todo. E
aqueles que podem causar algum perigo, o sistema imune identifica e elimina, né? Bom, no caso de alguém que não tem esse número suficiente de células, ele não vai ser capaz de montar uma resposta. Então, esse é o caso de que eu iniciaria uma AIDS, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida. Algumas questões, com base ali em alguns temas que tu abordaste agora na tua fala. Tu falaste em relação à questão do tratamento, né? Que, lógico, né, acho que é sempre um dos pontos importantes quando a gente fala de vírus HIV, né? Então, tu mencionaste um ponto que eu acho que é bastante importante, né? Da questão da evolução, né? Das alternativas que a gente tem. Então, né, os primeiros tratamentos começaram a surgir ali no final dos anos 80, né? E, posteriormente, né, vários estudos continuaram sendo realizados, né, e possibilitaram com que hoje a gente tenha, né, um número muito maior, né, de medicamentos disponíveis, né, para serem utilizados por esses pacientes. E isso faz com que a gente tenha, claro, né, uma redução importante em termos de taxa de mortalidade, né, devido à evolução que a gente teve no tratamento. Acho que cabe mencionar, então, nesse sentido, né, a questão. Eu te faço uma pergunta, né, em relação a custo e acesso, né, a esses medicamentos na rede pública de saúde, né, acho que essa é uma questão importante. E também em relação ao tema, né, da prevenção, né, além da questão do tratamento medicamentoso, uma pergunta, né, que sempre surge, né, é a questão da disponibilidade de vacinas, né. Então, especialmente agora, né, em tempos de Covid-19, um dos questionamentos que às vezes se faz, né, bom, mas como que a gente conseguiu desenvolver aí em pouco mais de um ano, enfim, uma vacina contra, né, o SARS-CoV-2, né, que é o vírus que causa Covid-19, mas até hoje a gente não tem, por exemplo, né, uma vacina disponível contra o HIV. Então, se pudesse abordar essas duas questões, eu acho que são bem interessantes aí para o pessoal que está nos ouvindo. Sim. Eu vou fazer um comentário bem rápido sobre a questão histórica, tá? Eu acho importante isso em tempos de pandemia, porque até para a gente fazer uma comparação de como é que a gente tá. E eu, como alguém que estudou muito a história do HIV, acho incrível a nossa capacidade de lidar com o Covid-19. Embora tenha sido trágico, uma tragédia viver uma pandemia, mas o tempo em que as coisas foram, que a gente conseguiu responder foi fantástico, assim, a ciência está muito, muito, muito de parabéns. O HIV, ele começou a ser descoberto lá, né, o HIV em si não, né, uma doença misteriosa lá no início da década de 80. Só foi definido realmente o agente, quem era o causador, em 84. Então, se levou aí 4 anos, né, e nesse mesmo ano se conseguiu um teste diagnóstico. Então, foi muito assustador para a população ter e muito do caos que se viveu foi dessa falta de informação e das informações meio que em fragmentos. E o início do desenvolvimento das medicações para que pudessem realmente atuar contra o HIV começaram em 87. Né? E só foi o tratamento combinado, efetivo, né, que foi que a gente pode dizer que funcionou, é de 94. Então, se a gente pensar assim, fazer um cálculo, né, de padaria assim, bem básico, foram mais de 10 anos tendo as informações sobre a doença, né, que era uma pandemia, surgindo o diagnóstico em todo o mundo, diferentes países, e não se tinha muito o que fazer, né, não se tinha. Então, acho que muito do estigma que a gente ainda carrega sobre a infecção do HIV vem desse tempo, né, que se criou muitas coisas em cima, muitas teorias, enfim. E aí, se a gente começar a pensar lá de 94, foram, né, a terapia combinada, que até hoje se fala em coquetel, né, coquetel por quê? Porque tu tomava 3, 4 comprimidos, 2, 3 vezes ao dia. Então, a indústria farmacêutica evoluiu nisso, né, a farmácia, enfim.
melhorando a ação, né, desses fármacos, para que a gente tivesse o menor efeito colateral possível e o melhor resultado possível em termos de redução da carga viral. Fora isso, outras classes, a gente chama de classes porque atuam diferentes mecanismos do vírus foram descobertas, porque a grande questão do vírus é a multiplicação dele, né, depois que ele invade a célula ali, ele se multiplica em milhares de cópias. É como se a gente pensasse que um indivíduo dá origem, fazendo aqui só uma analogia, né, um indivíduo vai dar origem a uma população inteira em um segundo. Então, quando a gente pensa dessa forma, olha a diversidade de outros indivíduos que estão surgindo ali. Nesse contexto, quando tinha uma droga que fazia efeito, rapidamente surgiu algumas cópias de vírus que aquela medicação não funcionava. Então, levou mais algum tempo para entender, não, peraí, eu tenho que dar 3 ou 4 medicações diferentes que atuam em pontos diferentes do vírus, para que em conjuntos, de fato, elas impeçam a replicação desse vírus. E aí isso levou um bom tempo, né? Em termos de custo, também, né, o custo inicial, né, foi enorme para que os estudos pudessem chegar nesses primeiros resultados, mas à medida que outros estudos vão resolvendo outros pontos de atuação em que os fármacos podem agir, em que há também uma mobilização mundial de uma pressão para que para que realmente a medicação chegue às pessoas, né? A gente tem ainda esses movimentos para os países em que não conseguem fornecer gratuitamente, uma cobrança em cima de financiadores, né, de potenciais financiadores para que chegue essa medicação. A Organização Mundial da Saúde estava na última década fazendo, né, agora com a pandemia as coisas estão um pouco diferentes, as necessidades mudaram um pouco, né, e até eu questiono um pouco dos números, a gente pode falar disso depois, desses últimos resultados do HIV também. Eu acho que nos últimos 2 anos o diagnóstico está muito... Nem tudo foi queda de infecção. A gente não está fazendo o diagnóstico como vinha fazendo antes, né? A gente sabe que a gente tem recursos limitados, não tem como atender tudo. A gente está numa pandemia, a gente tem que atender prioritariamente o Covid. Mas, assim, eu acho que tem uma combinação de fatores, né? Existe uma mobilização maior para que exista o financiamento em países que são mais... que têm dificuldade de fazer essa distribuição gratuita. O Brasil, ele foi pioneiro na questão de fazer quebra de patente para fornecer isso. A gente desenvolve grande parte da base, digamos assim, dos nossos medicamentos, embora seja muito caro. É um custo que, com certeza, a população não conseguiria arcar. E aí, se a gente colocar para a saúde pública, o custo das pessoas hospitalizadas, basicamente, ficamos nisso, não precisamos entrar no custo da vida, né, porque aí a gente vai entrar no outro mérito, mas falando do custo, basicamente, das internações recorrentes e fazer o tratamento ainda acaba sendo uma alternativa. E a ideia sempre foi de que a gente conseguisse reduzir o número de transmissões. E isso acabou, eu acho que esse ponto demorou muito tempo, né, para tentar estratégias diferentes além do uso do preservativo, para se convencer de que a gente precisava outras estratégias. E, além da questão do tratamento para todo indivíduo positivo, hoje a gente tem a PrEP, que é a pré-exposição, né? Então, para alguns grupos, o indivíduo
se ele é considerado alguém que se expõe recorrentemente ao risco, ele pode receber a medicação para evitar a infecção, né? Então, existe essa linha também. Ainda está iniciando, ainda tem alguns princípios assim, básicos disso, a gente tem os primeiros resultados positivos, então eu acho que isso tende a ser uma realidade maior. Pensando nisso, que evitar a transmissão tem que ser algo maior do que só investir na questão da conscientização do preservativo, porque infelizmente se passou 10 anos, 15 anos investindo somente nisso, e aí eu não vou entrar nas questões sociais que tem essa implicação, porque acho que a gente poderia até conversar com alguém das humanas, né, para discutir quanto isso é complexo de fato, mas teve muito pouco sucesso nisso. E aí o custo a população continua, infectada continua aumentando, e aí a gente continua tendo que investir no medicamento antirretroviral, e não tem essa redução. Mas aí a gente não está falando da mortalidade, né, e do custo, enfim. A redução da mortalidade é algo a ser comemorado. A gente tem também a redução da transmissão materno-fetal, que é fantástico. A questão dos menores de 5 anos infectados hoje no Brasil, também a gente é modelo nessa questão do cuidado pré-natal da transmissão. E aí eu não acabei não falando muito da transmissão materno-fetal também, né, quando eu estava falando da transmissão, justamente porque a gente tem um cuidado hoje tão grande com a transmissão materno-fetal, né, as mulheres, embora ainda existam, e isso está relacionado com quem não consegue ser atendido com o pré-natal, e aí a gente está falando daquela população totalmente à margem, né, do Estado, que não recebe nem o atendimento do parto, enfim, nem unidade básica de saúde, mas então ocorre ainda a transmissão materno-fetal. Mas isso é muito baixo, é uma das coisas a ser comemoradas. E, bom, aí a outra questão é a questão das vacinas, né? Acho que essa foi a pergunta que eu mais ouvi e mais respondi nos últimos 2 anos. Tá, mas vem cá, saiu essa vacina aí super rápida para o Covid e a vacina do HIV não tem ainda, né? Eu acho que isso, de novo, é uma questão para a gente pensar lá na base. O que eu preciso para uma vacina funcionar, né? Primeira coisa, eu preciso que quando um organismo é invadido pelo vírus, aí vou falar do vírus especificamente, tá? O sistema imune dele consiga eliminar esse vírus, né? Se o sistema imune consegue eliminar um vírus, então, o que é a vacina? Eu simulo, de alguma forma, para o organismo que ele está sendo infectado e esse organismo vai produzir uma defesa, né, para eliminar esse vírus. O que acontece no caso do HIV? O nosso corpo, o nosso organismo não consegue eliminar o vírus. Eu posso até, né, e tem se investido muito nas vacinas, eu simulo para ele que ele está sendo infectado pelo HIV, mas a resposta que ele me dá não é suficiente para uma nova infecção real pelo vírus HIV, ele montar uma resposta. Então, a questão não está, né, na vacina do coronavírus, né? A gente sabe, ainda bem também, né, que no caso do coronavírus, a grande maior parte das pessoas que ficam positivas, que se infectam com o coronavírus, elas resolvem sozinha. O sistema imune delas elimina o vírus. Dentro de pouco, ela vai ter ali o quadro, né, de infecção ali em 1 semana, de sintomas leves, quando ela é sintomática, ou ela vai ser assintomática. E
Bom, ela vai ter os anticorpos, ela vai ter as células de defesa contra o coronavírus, e se dentro de um período em que isso está ativo ainda, ela entrar em contato com o vírus, o organismo vai eliminar o vírus de novo. O que a gente fez para o coronavírus? A gente simula, né? As vacinas são isso, e eu acho que é muito importante a gente falar isso, que as vacinas são isso. A gente simula uma infecção, coloca ali um pedacinho do vírus, um vírus que não funciona, e aí o organismo acha que está com o vírus e monta uma resposta para o vírus, fica lá com os anticorpos, com as células de defesa, todo ativado, achando que tá. Tanto é que a gente tem esses sintomas, né? Os sintomas ali, os efeitos da vacina, às vezes, assim, mas eu me senti super mal, eu fiquei mal porque eu tomei a vacina e eu fiquei doente, assim, não. O teu sistema imune achou que realmente, ele foi convencido de que ele estava com o micro-organismo ali, né, o vírus, e montou uma resposta contra ele. Mas no caso do HIV, a gente não teve sucesso, né, a gente até tem alguns indicativos de simular para o organismo que ele está infectado, ele consegue montar alguma resposta, mas essa resposta no final não se mostra eficiente. O que a gente tem sucesso, né? O que a gente teve sucesso e qual é hoje o que a gente pensa numa possível cura, uma cura funcional? Como eu falei, né? O sistema imune, ele é difuso, então a gente tem células do sistema imune no cérebro, a gente tem células de defesa imune no intestino, a gente tem as células que estão circulando, e o vírus se esconde dentro, né, do material genético da célula. Então, como eu falei, eu consigo impedir que ele se multiplique quando eu faço uso do tratamento antirretroviral, do medicamento para o HIV. Ele não se multiplica, mas ele fica lá, escondido lá dentro da célula. Quando eu retiro o efeito da medicação, eu paro de tomar a medicação, ele volta a se multiplicar. Então, o que os cientistas estão apostando agora é uma maneira de expulsar o vírus de dentro da célula de uma maneira definitiva. Então, ele dá uma explosão de reprodução, né, de multiplicação. E aí eu conseguiria. Existem alguns mecanismos, que é o que está sendo estudado agora, para que ele saia da célula em definitivo. E aí eu tô com a ação também da medicação, ele vai sair né, vai se multiplicar, mas de qualquer forma eu tenho uma eliminação, né? Eu elimino, né, o vírus do organismo. E ele ficando muito resquício, a aposta é que isso não seja suficiente para ele continuar se multiplicando. Mas, inclusive, também, né, o Brasil participa desses estudos. O Brasil é referência em todos os estudos atuais, assim, no campo do HIV. A gente tem que ter muito orgulho disso, tanto da questão do tratamento, quanto de novos mecanismos para uma cura funcional. As questões de vacina, eu te confesso que eu não tenho acompanhado nos últimos anos também, tá? E até porque as publicações também estão um pouco paradas, né? Nessa área, porque os profissionais tiveram que se dedicar a muitas outras demandas. E eu não sei te dizer se tem alguma nova esperança, né, de que a gente consiga fazer simular isso para ter uma vacina clássica, né, desse mecanismo clássico, que seria eu ter uma imunidade própria que bloquearia o desenvolvimento da infecção. E aí também tem algumas confusões, às vezes, do termo vacina, que algumas vezes é um tratamento que está sendo chamado de vacina, algumas vezes
enfim, né, mas falando assim dessa questão clássica mesmo, né, de vacinas. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, né, mas acho que era isso que eu teria para falar de vacinas. E, infelizmente, para o caso do HIV, a gente não conseguiu, né? Mas para os vírus que o nosso organismo consegue montar uma resposta, a gente consegue fazer, a gente sabe fazer vacina de uma maneira bem rápida, né? A gente tem bastante conhecimento, a ciência tem bastante conhecimento a respeito de vacinas acumuladas. Mas para isso existem algumas condições. E no caso da infecção pelo HIV não preenche essas condições. Vai lá, Vanessa. Rubia, eu tenho 3 perguntas bem pontuais, tá? Vou fazer. Então, 2 são que já passou dos assuntos anteriores e uma agora. Então, fato ou verdade? Falam que não tem vacina ainda para HIV porque ele se multa muito rápido. Então, essa é uma questão de por que a gente mesmo não consegue controlar, digamos assim, o organismo mesmo não consegue controlar a replicação dele. Então, está relacionado sim com a questão da vacina. Por quê? O sistema imune ele é eficiente nisso, ele reconhece um micro-organismo e ele combate, porque ele está lá todo dia fazendo isso. A gente, né, na grande maior parte de todos os micro-organismos que estão em contato com a gente resolve. Mas o HIV tem essa característica, ele tem uma das taxas de mutação, tem uma taxa de mutação muito acelerada, né? Ele tem uma evolução muito rápida. A gente aprendeu muito com evolução em tempo real com o HIV. E evolução em pontos de escape, né? Porque o sistema imune faz a pressão e então onde os anticorpos atuam, ele escapa mais ou menos como a gente está acompanhando agora para o próprio pro coronavírus, né? Então a gente está conhecendo um pouco mais da virologia. Tem uma região que muta mais porque escapa dos anticorpos, enfim. É o mesmo raciocínio. Isso é uma verdade. Ou seja, a mesma razão dele escapar, né, do nosso organismo é justamente por isso que a gente não consegue fazer a vacina para ele. Porque na hora que a gente consegue ter uma vacina que atinge ali uma resposta, a variante que está circulando já é diferente. E aí dificulta ter uma resposta que realmente vá impedir a infecção. Entendido, obrigada. Outra pergunta bem pontual. Então, voltando no que você falou anteriormente, que o indivíduo que é portador do HIV, está correto falar assim? Uhum. Então, o indivíduo que é portador do HIV, ele está tomando o tratamento lá farmacológico e ele tem essa carga viral reduzida. O outro indivíduo pode partir do pressuposto que, não, se fulano toma um medicamento, ele está com a carga viral lá reduzida ao 0, então eu não vou pegar. Mesmo sem ele fazer um exame, ou o ideal seria o outro indivíduo, o portador, ficar fazendo exames periodicamente para ter certeza que essa carga está reduzida. Porque, só para ficar claro aqui no podcast, tá? Porque senão, às vezes, a população no geral escuta e fala, não, foi dito que se eu tomo um medicamento, eu tenho uma carga viral zerada, então tá tudo certo. Eu tomo um medicamento, gente, não precisa se preocupar. É assim, a gente tá falando do medicação, assim, primeiro que o paciente tem que fazer seu acompanhamento, né? O indivíduo, a gente fala assim, o indivíduo que vive com o HIV, né? O indivíduo que convive com o vírus, ele precisa fazer o acompanhamento periódico médico para fazer os seus exames, para saber como é que está o seu sistema imune e como é que está a carga viral dele. Tá? Isso sempre foi preconizado, desde sempre. O que mudou é que agora, independentemente do sistema imune dele, das células de sistema imune dele, do CD4, ele vai ser recomendado para ele que ele inicie o tratamento antirretroviral, para que ele zere a carga viral dele e reduza muito a chance, né, de infectar outra pessoa. Mas assim, a gente está falando de alguém que
faz seus exames periódicos e toma a medicação da maneira correta. A gente sabe também que muitas pessoas têm uma compreensão equivocada de cura, porque, bom, mas eu estou há 4, 5 anos tomando antirretroviral e nunca mais tive carga viral, então eu me curei. Não, a medicação não cura. No momento em que tu interrompe a medicação, e sim, 1, 2 dias sem tomar a medicação é suficiente para ter a multiplicação do vírus. Então aí a gente tem um escape de carga viral que pode ser muito complicado, né? Fora isso, a gente sabe também que a combinação da medicação pode surgir mutações que levam à falha terapêutica. Então a carga viral sobe porque a medicação já não está sendo eficiente. Para que aquela combinação não é mais eficiente. Então, eu preciso mudar esse esquema terapêutico para de novo zerar minha carga viral. Eu só vou conseguir fazer isso com acompanhamento periódico, né, com os exames periódicos. Então, essa é a primeira coisa. Vamos todo mundo se testar, né? Vamos nos testar continuamente, como o exame de rotina. Vai lá fazer o teu hemograma, faz o HIV junto, né? Bom, e aí eu consigo saber que eu vivo com o vírus, né? Que eu preciso tomar a medicação. Bom, sou HIV positivo, vou iniciar esse acompanhamento de carga viral e de célula CD4 continuamente, né, segundo as recomendações no Brasil do Ministério da Saúde, e vou fazer o uso da medicação. De novo, o uso do preservativo, ele é fundamental, né? A gente, aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente está tendo casos de sífilis muito graves, né? Algumas questões neurológicas envolvendo uma infecção totalmente prevenível, totalmente. Então, assim, é preciso ter uma conscientização pelo uso por diversas razões. Pela questão do HIV também, pelo risco de escapes também. Mas a política mundial hoje para conter a infecção pelo HIV é o uso do tratamento antirretroviral. Então também não tem como a gente não falar sobre isso, né, e esclarecer esses pontos. Porque um indivíduo que realmente está com a carga viral reduzida, né, que a gente fala que ela não é nem detectável, porque eu não consigo detectar vírus se multiplicando, né, a chance real de transmitir, e essa conscientização é que as pessoas positivas precisam ter. Então eu preciso tomar a minha medicação para garantir que o meu sistema imune continue funcionando e também para que eu não permita que o vírus continue circulando, né? Então são duas questões aí envolvendo os indivíduos positivos. E por isso também a conscientização de a gente se testar, né? De novo, a redução do estigma também sobre ser um portador. A gente não está mais na década de 80, né? A gente não precisa carregar isso com a gente. A gente precisa tratar a infecção pelo HIV como uma doença crônica. Eu vou precisar, sim, tomar uma medicação todo dia, mas eu vou ter um acompanhamento médico. Se eu tiver efeitos colaterais, complicações, eu vou conversar com o meu médico, eu vou reduzir isso, né? Não tem a transmissão, eu não preciso fazer um isolamento, porque eu conheço a forma de transmissão, então é pela via sexual ou sanguínea, né? No caso da maternidade, é possível uma mulher HIV positivo com a carga, né, recebendo a medicação, com a carga viral zerada, ter o seu filho e o seu filho não vai ser positivo. Então, a gente tem uma mudança aí, um controle, né, sobre a questão viral. O que está fora de controle é que as pessoas não sabem que convivem com o vírus, não sabem que o vírus está no seu organismo. Então, a gente precisa testar. A gente precisa que todo mundo se teste. E aí, as questões de grupos que se expõem recorrentemente,
também entrar, né, em contato com um infectologista, um médico, e saber dele outras formas dele se proteger, né? Então, se o usuário de drogas injetáveis, né, como se ele pode fazer uso da medicação como forma de evitar a infecção, né? Existem outros grupos também, né, que são mais vulneráveis à infecção, que também podem ser beneficiados de estratégias específicas, né? Então, sempre buscando, eu sempre falei muito, muito, muito da questão do preservativo, né? Mas hoje a gente acredita numa combinação de estratégias para que realmente a redução do HIV seja efetiva. E a gente tem observado, né, tem comemorado, né, daí fazendo esse recorte de 2010, né, de 2012 aqui no Brasil até 2018, vamos falar assim, teve já uma redução quando se analisa essas estratégias combinadas. Eu não vou falar desses 2 anos finais, tá? Porque a redução foi bem mais acentuada nesses 2 últimos anos, mas aí eu não tenho segurança para falar que isso não está sendo carregado pela pandemia. Uma pergunta só para aproveitar o gancho aí que tu falaste, né, em termos de dados. Acho que a gente não comentou tanto ainda em relação a questões de epidemiologia, né? Então, se pudesse passar um panorama aí, resumidamente, aí do Brasil, acho que, né, especialmente aqui, se tratando de um podcast formado por pessoas aqui da URGS, né, Porto Alegre me parece que é uma cidade, né, que há muito tempo já sempre é um destaque negativo, digamos assim, nesse aspecto, né? Então, apesar da cidade, né, do estado, né, se colocar bem, de certa forma, em certos aí indicadores, né, de DH, nível de instrução, de certa forma, e outros, em termos de HIV, é uma das cidades, né, que tem, entre as capitais, me parece que o maior coeficiente de mortalidade, número também mais elevado de gestantes com HIV e várias outras estatísticas bem negativas, né? Então, se pudesse passar um pouco disso, né, e se tem alguma explicação para nos colocar tão mal, digamos assim, né, nesse aspecto. Sim. Infelizmente, a gente ganha destaque por algo muito negativo. Na verdade, a gente deve estar com o boletim epidemiológico de 2021, né? Né, é fácil também para quem quiser entrar. O boletim ele é bem amigável. A gente consegue ver se quiser conhecer um pouquinho mais, entrar no site, botar ali boletim HIV/AIDS 2021. Os gráficos estão bem amigáveis, assim, não é nada muito assustador para te dar uma olhada, pelo menos nos gráficos, né? E fazer essa comparação. E o Rio Grande do Sul sempre estava entre os estados com o maior número desde o início da notificação, tá? Com os maiores números de casos em todos os aspectos, se a gente pegar, né? Claro, o maior número de casos HIV positivos, novos casos, isso consequentemente mortalidade, e assim, né, menores de 5 anos, transmissão. Eu acho que até o de transmissão vertical foi um dos que mais reduziu. E sempre houve muitos questionamentos a respeito de por que essa questão. E eu não gostaria de entrar naquelas clássicas histórias de que a gente monitora mais, ou assim, a minha opinião, minha opinião, né, daí saindo um pouco, é que realmente todas as questões de saúde pública do Estado não são condizentes com, como tu falou, da nossa renda e nosso IDH. Era para a gente ter um cenário muito mais favorável. Então, o que leva a isso, acho que como população a gente tinha que se preocupar mais. Porque também, se a gente for pensar numa questão básica de saneamento básico, o Estado também tem um índice péssimo. Então, me parece um pouco que a gente não se preocupa com saúde pública. A gente não quer olhar para essa questão.
E isso reflete também nos índices de tuberculose, nos índices de hepatite C, nos índices, sabe? E aí a gente fica discutindo que sempre acaba caindo assim, a gente testa muito, eu não sei, existem outras regiões do sul, e mesmo São Paulo, que tem a mesma capacidade de testar que a gente. Mas o genótipo, né? Eu trabalhei com a parte de genotipagem do vírus, analisando essas variantes e as mutações do vírus. E então, sempre era pergunta, né, nos questionavam assim, bom, vocês no Rio Grande do Sul, no sul do país, circula uma variante diferente do resto do país. Essa variante é mais transmissível, né? Ela é. E existem indicativos de que sim, mas nunca se conseguiu mostrar uma significância, né? A gente fez estudos por mais de 10 anos com vários grupos, né, referências, da Bélgica, da África. A gente nunca conseguiu ter um resultado significativo de que essa transmissão era muito diferente do resto, das outras. Poderia ser um pouco melhor, pode ser um fator que colaborou, pode. Então, assim, uma combinação de fatores que levou a isso. A cultura, nossa cultura, nós somos também um estado com o menor uso do preservativo, né? Outras questões que implicam. Mas acho que se somar tudo isso, volta para essa questão. A gente não, enquanto população, a gente não dá atenção para a saúde pública. Esse dado, quando a gente pega assim, o Brasil, né? Então tá, Rio Grande do Sul e Porto Alegre como capital é um hotspot, né? É um centro ali, só perde para Amazonas. E tá ali também, né, oscilando. Mas aí tu pode pegar a América Latina, pode pegar a América do Sul todo, os índices de outros países que têm muito menos recursos ainda assim, se tu comparar, o Rio Grande do Sul e Porto Alegre ainda vão ser muito superior. Então não tem uma justificativa de por que a gente está com esse resultado, e esse resultado está desde o início da notificação. Então a gente está há mais de 30 anos com esse resultado e nós chocamos quando a gente olha para esse resultado em gráfico, mas de novo, o que isso reflete, né, em mudança? Não acompanho isso, né, isso repercutir de fato em uma mudança de política pública, de fato, sabe? Então, essa é uma questão, deixo aqui entre parênteses, uma questão pessoal minha, né? Poderia entrar em várias abordagens, mas por muitos anos vivi em abordagens diferentes, e hoje a minha conclusão, né, como Rúbia, é de que a população não tem uma preocupação com saúde pública quanto outras populações em outros estados. Não há uma mobilização em torno de saúde. As pessoas não têm uma grande preocupação com saúde. Eu acho que uma outra coisa importante da gente falar, voltando um pouquinho, seria, bom, se aconteceu a exposição, seja por um perfurcultante, por relações sexuais sem proteção, o que se pode fazer? Tem algo que ainda se possa fazer? Vai direto no posto? Tem um tempo? Como é que funcionaria? Sim, tem uma recomendação dentro dessas estratégias que eu estava comentando com vocês, novas estratégias para evitar a transmissão, né? Pode procurar, sim, um médico ou uma unidade de saúde, um posto de saúde que tenha alguém habilitado para te dar. É recomendado que isso seja feito em 48 a 72 horas. Assim, quanto mais tempo, né, tu permite que o vírus invada as tuas células e se multiplique, menor a eficiência desse tratamento. Mas vamos pensar para os profissionais da área da saúde, isso é muito conhecido. Bom, eu tive um acidente, né, e aí eu vou procurar imediatamente lá um profissional, né, da saúde para me indicar o coquetel, né, que é essa terapia combinada. E também casos de abuso, né, estupro, enfim, violações possíveis, já se encaminha direto, né, para um profissional da saúde fazer essa orientação.
Mas vamos supor que tu esteja também numa condição em que teve uma exposição não planejada e que exista um risco real de que tu tenha, né, enfim, tenha praticado sexo com alguém que tu não conhece, ou que te indique depois. Isso também era uma coisa que acontecia bastante. Tá tendo relações com alguém que depois te comunica que é positivo. Pode procurar também um profissional da saúde, né, uma unidade de saúde, relatar o teu caso e ele vai poder te orientar em relação a isso. Existe esse serviço. Então, não fique numa dúvida, né? Num caso extremo em que tu viveu, precisa ter um caso, né, concreto, real, né? Mas se tem uma suspeita, conversa com o profissional da saúde que ele vai te orientar. E, claro, tem uma eficiência, né? Isso vai depender de algumas variáveis. O quanto de vírus tu entrou em contato. Então, qual era... De novo, a gente está falando da quantidade de vírus que essa pessoa que tu te expôs tinha naquele momento, né? Então, o que a gente chama de carga viral. De novo, a mesma coisa para um acidente de profissional da saúde. Se ele sofreu um acidente com um pérfuro cortante, uma agulha, de alguém que estava, né? Dependendo dessa quantidade, desse volume de fluido, de sangue, enfim, a medicação não consegue evitar. A gente tinha casos de profissionais de saúde que tiveram acidentes de trabalho e positivaram, porque a medicação não conseguiu. Mas a grande maioria dos casos, se for, né, em 48 horas, eu acho já 72 horas, né, vamos falar o mínimo, assim, 48 horas, iniciar um tratamento combinado e seguir adequadamente como é a orientação, porque também, de novo, o pessoal precisa entender que para a multiplicação do vírus tem que ser continuado, não pode interromper, né, a mesma questão dos antibióticos. Embora não sejam as mesmas coisas, porque isso é uma outra confusão muito, muito comum, do tipo assim, tem uma exposição a vírus e eu vou tomar um antibiótico e não vou pegar. Não, gente, é preciso que todo mundo saiba que essa medicação para HIV é específica para HIV, para vírus, que não é a mesma coisa que o antibiótico. Não adianta tomar antibiótico, não adianta. Então, assim, são coisas muito diferentes, né? Quero, então, te agradecer, Rubi, eu acho que foi bem legal, e a gente pode eventualmente fazer uma outra rodada aí, com talvez até outros assuntos relacionados, né? Eu acho que poderia ser bem legal. Não sei se vocês ainda têm alguma pergunta, a gente poderia encerrar, então, agradecendo a Rubi. Eu acho que esse é o nosso papel, né, de tentar transmitir para as pessoas as informações mais confiáveis que a gente pode ter, né, para contribuir de alguma forma para fazer um contraponto aí para tanta fake news e tanta loucura que as pessoas estão inventando hoje em dia, que é inacreditável, né, cada coisa que a gente ouve. Então, acho que esse é o nosso papel e a gente precisa que os nossos convidados nos ajudem, então, para tentar tirar dúvida aí de todo mundo. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade aí de falar com vocês, e qualquer questão também que vocês acham necessário a gente retomar, conversar, se ficar alguma dúvida e algum equívoco também, né, nessa compreensão, a gente pode conversar de novo sem problema nenhum.